Debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas imagens das redes sociais, no Facebook e também no Instagram, aqui direto dos estúdios da Rádio Trianon. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Também participe fazendo perguntas aos nossos convidados que já estão aqui. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes de hoje, você vê aqui à minha esquerda, a delegada de polícia Rosmary Correia, a delegada Rose, ela é vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Muito bom estar aqui, já estava com saudade de vocês, faz algum tempo que não venho. Muito obrigada pelo convite, é bom estar aqui de novo com vocês. Já há alguns meses aqui. Já faz algum tempo, é verdade. Também conosco aqui à minha esquerda o jornalista, professor universitário Ricardo Musa, ele é especialista em comunicação organizacional e relações públicas. Ricardo, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É um grande prazer estar aqui com vocês na Trianon. Prazer é todo nosso. Agora vocês veem aqui à minha direita, Mariana Lacerda, coordenadora executiva estadual da Rede Sustentabilidade. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Mauro. Bom estar aqui de volta aqui no programa e que a gente tenha um 2020, todos nós, bastante mais em paz. Assim será. Uma honra recebê-la mais uma vez aqui. E fechando a nossa mesa, na nossa bancada aqui, o advogado, doutor Wagner da Costa, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Wagner. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui novamente. Então vamos lá ao nosso primeiro tema deste Gente que Fala de hoje, a criação de um imposto sobre transações financeiras, ITF, voltará a ser debatida entre o governo e o Congresso em fevereiro. Com o fim do recesso legislativo, a equipe econômica fará novas propostas para a reforma tributária em discussão. E o que deseja o ministro da Economia, Paulo Guedes, é justamente ter uma nova fonte de arrecadação para desonerar a folha de pagamento das empresas. Doutor Wagner da Costa, esse assunto vem desde as vésperas das festas aí, de final de ano, e é a única alternativa para essa compensação que o ministro Paulo Guedes quer para a folha de pagamento das empresas? Eu acho que não é bom aumentar a carga tributária, que já é muito grande, né? Eu acho que tinha algum outro meio dessa reforma tributária também melhorar, porque mais um imposto, a carga tributária já está insuportável, né? E eu não vejo isso aí com um bom olhar, não. Qual é a sua expectativa? Porque o tema ele é complexo, é controverso, mas parece que já está tendo algum olhar diferente lá em Brasília. Não sei se o Congresso vai aprovar isso, porque realmente é mais imposto, mas não se reduz a carga tributária, né? Sim. Então eu acho que não é bom para as empresas mesmo, também, para tudo, né? Porque hoje o desemprego também, a causa do desemprego também é a carga tributária. A empresa contrata um funcionário e paga mais de imposto do que o salário dele, entende? Então, eu acho que tinha que ter um meio nessa reforma tributária de melhorar a situação, né? Para que as empresas possam ter vida e não morte. Sem a criação desse ITF nos moldes da CPMF, a reforma tributária não tem essa desoneração da folha de pagamento das empresas, que é o que sustenta o ministro Paulo Guedes? Não. Tem alternativa para isso, doutor Wagner? Olha, alternativa sempre tem, indo atrás, buscar, ouvir técnicos, né? Ouvir pessoas. Eu sei que o Paulo Guedes é um ministro competente, mas tem outras pessoas que estão no governo que deixam muito a desejar, né? Então, eu acho que precisa
ter um estudo, porque o povo não pode ser enganado com que vai melhorar, que vai com mais imposto. Eu acho que tem que ter aí um limite, né? Mariana, seu entendimento sobre esse tema? Bom, eu acho realmente que a gente precisa de uma reforma tributária urgentemente. E não é solução da reforma tributária desonerar a empresa e onerar de novo a empresa, porque não se enganem, esse imposto sobre transações financeiras onerará igualmente todo mundo, mas também onerará as empresas, que é quem mais faz movimentações financeiras. Então, eu acredito que existem outras opções, eu acho que e a gente vai ter com esse imposto uma oneração da carga do trabalhador, do indivíduo, né, nas transações financeiras, que também é a pessoa que a gente precisa também proteger dessa carga tributária que recai desigualmente em todos os consumidores e de forma bastante desigual. Quem tem menos acaba pagando muito mais de imposto do que quem tem mais, né? Então, no peso da nossa compra do dia a dia, a gente paga mais ICMS proporcionalmente ao que a gente recebe, né? Quanto menos... Então, eu acredito que uma forma de tributar as grandes fortunas, uma forma de tributar outras e que mantenha o princípio da proporcionalidade tributária. Acho que isso é a alternativa. Criar imposto sobre movimentação financeira e a volta da CPMF não é alternativa. Você é a favor da tributação de grandes fortunas, uma vez que essa grande fortuna, em algum momento, ela já pagou imposto? Ela já pagou imposto, mas ela paga proporcionalmente um imposto menor do que aquele que paga menos, né? Então, vamos supor, eu, você e o... Vamos botar aí um milionário. Pagamos no arroz o mesmo imposto. É desproporcional o que pagamos no imposto em relação ao que ganhamos. E o arroz é tão necessário para nós três quanto né, o que foi pago. Nesse sentido, eu sou a favor, sim, não de uma proposta populista, nem uma proposta sem um estudo importante sobre essa carga tributária não ser aumentada, mas eu acho, assim, desproporcionalmente, não é uma questão de Collor e pegar o dinheiro das pessoas, mas sim sou a favor de uma taxação proporcional. E nesse sentido, grandes fortunas mereceriam uma taxação proporcional. Talvez mudar o foco, ao invés de você cobrar imposto no consumo, você cobrar no rendimento, os chamados rentistas, né? Isso. Pessoas que ganham dinheiro apenas por terem dinheiro aplicado. Então, é uma questão até de justiça social, né? Porque, como a Mariana falou, você cobrar o mesmo imposto do arroz para uma pessoa que ganha um salário mínimo e para quem ganha 1 milhão por mês, o imposto é o mesmo. O imposto é o mesmo, então acaba sendo desproporcional, né? Eu acho que faz todo sentido o que ela colocou, até porque a gente está percebendo que o governo caminha na opção do caminho mais fácil, que é aumentar imposto, ao invés de fazer o mais difícil, que é reduzir o tamanho do Estado e rediscutir toda a nossa estrutura, a começar pela Constituição de 88, que trouxe muito mais compromissos sem dizer de onde esse dinheiro ia sair. Então, eu acho que a origem de todas essas distorções está na Constituição, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser discutida, até para que a gente repactue a forma de se cobrar imposto nesse país. Delegado Arroz, no meio desse balaio todo de criação de ITF, Imposto de Transações Financeiras, sobre transações financeiras, o ministro Paulo Guedes falou que ele poderia ser, isso não está muito bem explicado, mas poderia ser uma cobrança sobre quem usa os aplicativos ou a internet para fazer transações, movimentações financeiras. Claro que o Brasil está longe de ser um país totalmente bancarizado, mas isso recairia, acho que pelo menos aqui nós 5 da mesa, acho que a gente usa aplicativo. Com certeza. Olha, eu estou cansada já de ouvir, quando se fala em reforma tributária, a solução para o país é a criação de um novo imposto. As pessoas, quando os economistas vão para dizer o que vai ser bom, como é que eles vão arrumar o país, como é que eles vão arrumar a economia, lá entra a criação de mais um imposto.
Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Isso não existe. Eu admiro o Paulo Guedes, considero uma pessoa boa, uma pessoa, vamos dizer, com muito boas intenções, inteligente, capaz, um grande economista, mas vamos sair do lugar comum, que é melhorar a situação tributária no país, criando mais um imposto. Ah, mas espera aí, você viu? Baixou o juro do cheque especial. Legal, baixou o juro do cheque especial. Só que todo mundo do cheque especial, que tem cheque especial, usando o meu juro, vai pagar 0,25 em cima do limite. Quer dizer, eu tiro uma mão, eu tiro para outra. Então é isso que está acontecendo aqui. Eu não sou economista, não vou aqui me chegar e dizer, olha, faz isso, faz aquilo, até porque eu não sou profunda conhecedora da matéria e não sei dizer essas coisas. Uma coisa, qualquer pessoa, com o mínimo de inteligência, sabe que você não resolve a economia desse país criando mais imposto. Tem outras formas que ele deve fazer, mas não criar um novo imposto. Delegada Rosa, a senhora que já atuou como parlamentar, a sua avaliação, quais são as chances desse assunto ser de fato discutido esse ano no Congresso, que é um ano eleitoral, e os congressistas, obviamente, estarão preocupados com isso? Bom, vamos dizer, a resistência e a repugnância da população no tocante a ouvir falar em criação de mais um imposto, eu acho que vai chegar até os deputados federais, o Congresso Nacional, que deve votar a matéria. Só que a eleição este ano é para a prefeitura, são para prefeitos e vereadores. Para os deputados estaduais, federais e senadores, isso vai acontecer apenas em 2022. Portanto, se de repente eles podem, de que maneira ser convencidos, não estou aqui para dizer nada, não sei de que forma que pode acontecer, e de repente eles viram essa bandeira e votarem. É uma coisa impressionante, porque quando você sabe que o Congresso vai dizer não, você se surpreende dizendo sim. E pela minha experiência parlamentar de 16 anos, tudo pode acontecer. Numa discussão de uma reunião do Congresso de líderes, olhando líderes, tudo pode acontecer. A reunião do Congresso de líderes entra com a opinião que vai votar contra. Sai votando a favor. Então, tudo pode acontecer. Muito bem, o nosso segundo tema do programa Gente que Fala de hoje é o seguinte: recém-lançado o livro Por uma Nova Política, uma abordagem sobre o distanciamento entre a sociedade e o sistema partidário, do Ricardo Musa, que está aqui com a gente. Esse livro faz uma leitura precisa do atual momento político brasileiro e alerta para a necessidade de mudanças eleitorais. O ponto de partida é a eleição de 2018, cujos resultados demonstraram uma forte insatisfação da sociedade, especialmente em relação aos partidos protagonistas desde a redemocratização. Ricardo, em algum momento da história, a sociedade e o sistema político partidário já foi mais próximo? Na história brasileira. Olha, eu acho que já. Nós tivemos ao longo da história diversos períodos de ruptura, mas talvez de maneira tão democrática tenha sido a primeira vez, porque em 2018 houve uma rejeição muito forte por parte do eleitor em relação aos partidos políticos pelo voto. Foi um resultado absolutamente democrático, limpo, numa eleição justa, correta, e você teve a população dizendo chega, que na verdade foi apenas a conclusão de sinais que começaram em 2013. A população vem dando esses sinais de desgaste, de descontentamento com a classe política, por questões como essa que nós acabamos de discutir. Nós vamos criar um novo imposto apenas com base no montante que ele pode arrecadar. Qual é o estudo que existe de fato de impacto desse imposto, sendo que o mesmo Ministério da Economia que quer criar esse imposto sobre as pessoas que usam o aplicativo, portanto são as pessoas bancarizadas, esse mesmo Ministério diz que um percentual altíssimo da população está na informalidade. Então, já começa que não é um imposto justo. E isso
são políticos ou técnicos nomeados por políticos que estão fazendo esse tipo de coisa. No Jornal do Globo de hoje está que estuda-se também lá na Câmara um projeto que proíbe juiz de primeira instância sequer de citar alguém com foro privilegiado. Então, assim, continuam fazendo coisas que estão descontentando a população. Ricardo, o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com a questão, ele bateu na tecla da nova política, e que até agora ninguém entendeu exatamente o que é a nova política. E o seu livro fala por uma nova política. Uma nova política é esse aspecto de aproximação de sociedade e partidos políticos? Essa é a nova política que se busca, na sua opinião? Eu não faço uma proposta, porque eu até acho que seria uma grande pretensão eu fazer uma proposta de um modelo político. O que eu defendo aqui é que os partidos voltem a conversar com a sociedade, voltem a abrir suas portas e criem mecanismos mais democráticos, isso todos os partidos, tá? Do mais à esquerda ao mais à direita. Aqui não tem nenhum viés ideológico para um lado ou para o outro, porque está faltando isso, está faltando participação das pessoas que se façam ouvir dentro dos partidos, porque somente quando isso acontecer é que a gente vai ter um governo melhor, um legislativo melhor e um judiciário melhor, porque às vezes a gente não percebe, mas na hora que a gente vota para um presidente, a gente está escolhendo também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque é o presidente que vai nomear o ministro no Superior Tribunal de Justiça. Além de outros cargos. Além de outros cargos. No caso de governador, as nomeações para o Tribunal de Justiça. Então, tudo começa no voto. E as pessoas não param para pensar nisso. Então, é muito mais importante, e muita gente vota como protesto ou meio descontente, aquela coisa, e é um grande erro, porque a origem de toda a nossa estrutura institucional é a política, é o voto. Delegada Rose, essa aproximação necessária entre a sociedade e os partidos políticos passa por uma mudança na questão do personalismo político? As pessoas votam em pessoas, votaram no Bolsonaro ou votaram no Haddad, quando, na verdade, deveriam estar votando nos partidos? Antigamente, eu poderia dizer a você, o único partido que eu considero que era independente de que prega, que não sou desse partido, mas que era minimamente partido, que obedecia às orientações partidárias, e o povo, às vezes, não votava nem na pessoa, votava no partido e no PT. Se você se lembra bem, tinha todos, porque o PMDB era de um, o PSDB era de outro, o PT era, em tese, considerado um partido. As pessoas votavam, muitas vezes, no PT, nem no deputado A, B, C, nem não, votavam no PT. Hoje, nem isso acontece. As pessoas se decepcionaram de tal maneira com a história do partido que não votam em partido, votam na pessoa. Não importa que partido seja, se ele gosta daquela pessoa, se ele acha que o discurso daquela pessoa é, se ele acredita naquela pessoa, ele vai votar naquela pessoa, independente do partido que ela faça parte. Ele vira o salvador da paz. Sem dúvida. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Eu considero aqui o que o Ricardo disse, no sentido que nós temos que fazer partidos fortes, diminuir o número de partidos. Começa por aí. Diminuir o número de partidos. Fazer partidos fortes que não tenham dono. Porque todos os partidos têm dono, gente. O Solidariedade do Paulinho, o PMDB do Edson, do Fleury, vocês lembram bem disso. O PSDB do Fernando Henrique, do Alckmin, sempre foi assim. Todos os partidos, a nossa política partidária sempre foi assim. Então, eu concordo que a gente deveria fortalecer partidos, diminuir o número de partidos. O partido não devia ter dono, tá? Deveria, na realidade, poder realmente exercer sua posição partidária, ajudar os pré-candidatos, sabe, mostrar qual é a sua ideologia, quais são as suas pretensões, quais são as suas bandeiras, o que está defendendo. Você não sabe nada. O que defende um partido A? O que defende o partido B? O que defende
partidos realmente definirem cada partido e souberem trabalhar partidariamente. Doutor Wagner da Costa, do que depende essa reaproximação, digamos assim, entre a sociedade e os partidos políticos? Olha, a sociedade precisa cobrar mais dos nossos políticos, como estão cobrando, começaram a cobrar. Talvez a eleição agora que aconteceu foi uma eleição que o pessoal não queria mais o PT no poder. Então procurou o candidato para eleger aquele. Outra coisa, hoje os nossos políticos a profissão deles é político, isso não podia existir. Eu acho que tinha que acabar com a reeleição, principalmente do Poder Executivo, porque a reeleição, ela traz uma corrupção, a pessoa usa o poder que ele tem de estar governando para poder... Hoje nós estamos vendo o nosso presidente já se alinhando para fazer a próxima eleição, a reeleição dele. Então, eu acho que a reeleição cria a corrupção. Entende? Eu acho que precisava... Perpetuação do poder. Perpetuação, porque nós temos deputado aí que está 40 anos ou mais no poder, e às vezes... Mas você está falando contra a reeleição para o Executivo, mas para o Legislativo também? O Legislativo também podia ter um break aí, não poderia ser eternamente aí também, porque poderia ter uma reeleição de 1 ou 2 vezes, porque senão fica sempre os mesmos. Como é que pode um candidato que está fora concorrer com um que já está lá dentro? Ele tem o poder na mão para concorrer na eleição. E enfraquece um desequilíbrio na eleição. Isso causa um desequilíbrio, principalmente nas prefeituras. Porque a pessoa está num cargo de prefeito, ele fala assim, bom, eu vou dar uns empregos aqui, eu vou favorecer isso, eu vou favorecer aquilo, e acaba ganhando a eleição, usando o poder de prefeito, por exemplo. Estou dando um exemplo do prefeito. Quer dizer, então, isso eu acho que não é bom. E o povo também precisa cobrar mais. Eu concordo com a delegada Rose que os partidos todos têm dono agora. Inclusive, eles cobram até, tem partido que cobra, para a pessoa se filiar nele e se lançar a candidatura, tem que pagar uma certa importância. Senão, eles não aceitam a pessoa. Aquele partido do Enéas também, ele cobrava um valor para poder a pessoa ser candidato. E hoje tem alguns partidos pequenos, e a negociação, a venda de legenda. Pô, isso não pode acontecer, né? Precisa acabar com isso, o povo precisa ficar mais atento para fiscalizar também e denunciar, entendeu? Então tem que abrir mesmo. Só que acabar com isso depende dos próprios políticos, eles vão querer? Do político e o povo. Bom, isso que é difícil, sabe? Porque como que eles vão votar para acabar com a reeleição? Nunca. Então precisa ter instrumento. E também essas nomeações, como afirmou o Ricardo, eleição para o Supremo, para o STJ, para o Tribunal de Justiça, isso aí eu acho que devia ser por concurso público. Porque nós íamos ser pessoas bem competentes no Poder Judiciário. Um quadro de carreira. Exatamente. Um quadro de carreira e também com concurso de acesso. Sim. Um concurso de acesso. A pessoa é juiz, para ele ser desembargador, vai fazer um concurso para ver se ele passa. Entendeu? Porque realmente precisa isso. Né? Para ser presidente do Supremo Tribunal Federal, precisa ser concursado. Precisa ser concursado. Enfim. Não, concurso não, é uma nomeação. Ele tem acesso ao Supremo e depois eles têm lá essa vez você vai ser o presidente, essa outra vez você vai ser o outro, o vice. Quer dizer, então, todas as carreiras precisa ter concurso. Concurso para entrar em concurso de acesso. O ministro Toffoli, que é presidente do Supremo, mas não passou em concurso. Não passou nem no concurso de juiz de direito. Justamente. Peraí, mas espera um pouquinho. Mas uma nomeação, isso não pode acontecer. Eu acho que tem que ter... E as pessoas competentes ficam fora. Né? Entende? Ficam fora disso. E a gente vê essas decisões absurdas que às vezes encontra. Na advocacia a gente encontra muita coisa. Olha, não é que eu quero criticar, a gente encontra pessoas juízes que não sabem interpretar texto.
Como é que ele passou? Eu não sei. Mas para ele chegar para desembargador, vai fazer um concurso de acesso. Para ministro, vai fazer um concurso de acesso. Não é só pegar assim, olha, fulano, você vai ser isso. Pô, pera um pouquinho, isso São indicações políticas. é indicação política, isso não pode acontecer num cargo como o judiciário. O judiciário precisa de pessoas cultas, pessoas competentes. Então, eu acho que isso não está certo, essas nomeações aí de favor. Né? Olha, se vocês me permitem, o Ricardo falou uma coisa muito importante, né? O namoro é uma coisa muito importante. Tudo isso passa pelo voto, tá? Pelo voto dos políticos. Aí, o Mauro falou corretamente. As pessoas, elas dizem, não vou votar em ninguém, não quero nem saber. Só que as pessoas se esquecem que quem sentar naquela cadeira vai fazer diferença na vida dele. Não importa se ele votou ou não. Vão votar coisas, ou deixar de votar coisas, que vai refletir diretamente na vida de cada um. Mas eu não votei. Não, mas não importa que você não votou. Você é tão responsável quanto quem votou. Vai cumprir a lei do mesmo jeito. Porque essas pessoas, se é uma coisa que eu estivesse na reforma política, a primeira coisa que eu faria, as eleições teriam que coincidir. Sabe por quê? Se hoje vem para prefeito e vereador. Daqui a 2 anos você tem eleição para governador, deputado estadual, deputado federal. O cara fica 2 anos como vereador, já está se candidatando a deputado estadual ou federal ou senador. A mesma coisa, o prefeito já está se candidatando a governador. Então, se você fizer que as eleições elas fossem todas ao mesmo tempo, você é uma coisa até o fim, você vai cumprir os 4 anos. Você tem 4 anos de prefeito, 4 anos de governador, 4 anos de deputado. E a economia que o país ia fazer, porque você sabe quanto se gasta para fazer uma eleição de 2 em 2 anos para tudo, para todo o fato de fazer eleição. Isso é errado. Tinha que coincidir e fazer de uma vez só. Quer dizer, quem vota nisso? Não vota. Quem vota tem que ser voto congresso. Bastante, delegada Rose. A mim incomoda. Eu vou lá e eu elejo um vereador. Ganhou, né? Foi eleito. Daqui a pouco ele sai, entra o suplente, porque ele foi convidado para ser secretário municipal. Acontece a mesma coisa na Assembleia Legislativa, acontece a mesma coisa lá no Congresso. Acho que uma vez o parlamentar eleito, em qualquer casa de leis, ele tem que ficar ali. Ele não pode ser chamado para ocupar um cargo no Executivo. O que o senhor acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que está certo. Você fica aí, para onde você foi bem. Se você achar que ser secretário é mais interessante, você renuncia. Como disse aqui o doutor Wagner. Renuncia para outra. Gente partidária aqui na mesa. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês por terem validado o Estatuto da Rede de Sustentabilidade. Nós defendemos o fim da reeleição e a limitação da reeleição para o Legislativo. O voto distrital também? O voto distrital não está no nosso Estatuto. Né? O voto distrital está em discussão porque também nós colocamos dentro do Estatuto essa permeabilidade entre o partido e a sociedade. O Estatuto inteiro é voltado para a participação de pessoas da sociedade. Nós não cobramos para ser candidato, nós inclusive abrimos 30% das candidaturas dentro da rede de sustentabilidade para a participação de pessoas não filiadas à rede. É óbvio que existe um compromisso mínimo que esse não filiado tem que ter, né, de um mínimo do que a gente defende, que é a nossa proposta de nova política, né? Mas como disputar sem ser filiado, se é obrigatório ser filiado para participar? Você faz uma filiação cívica sem pagamento, sem direitos partidários, né? Então você não pode votar, nem ser votado, nem ser dirigente partidário, mas você pode se filiar para a participação das eleições. 30% das nossas vagas são destinadas a pessoas comuns que não têm participação na sociedade, no partido, mas que querem participar da política. Mas aí não viram uma legenda de conveniência, já que não tem a vinculação com o programa do partido? Então, não, porque, primeiro, em termos de programa de partido, a rede tem requisitos mínimos e a maior parte do nosso programa se destina a uma proposta de nova política. O que dizer isso? A gente entende que a polarização não é benéfica, essa disputa em termos de agremiação, enfim,
inclusive é castradora de ideias. Nós baseamos todo o nosso processo em consenso, mesmo dentro do partido. Então, dentro do partido, nós também não temos questões, armas, acho que é uma questão, a questão ambiental é uma questão que, para nós, é pauta evidente e cara, mas em relação à economia, em relação aos grandes temas, o partido está aberto para debate. Tanto é assim que nós não expulsamos parlamentares por votos divergentes. A gente teve agora no Senado uma votação, que agora eu vou tentar me lembrar qual foi o tema, mas enfim, o senador Flávio Arnes votou de forma diversa do que as convenções do partido tinham opinado como questão. E para a gente está tudo bem, desde que ele fundamente aquilo como uma proposta, olha, meu entendimento é esse, o entendimento do partido foi diferente, foi a reforma da Previdência. Né? O deputado Flávio foi a favor da reforma da Previdência, o senador Flávio foi a favor da reforma da Previdência, enquanto os senadores Randolph e Fabiano Contarato foram contra. E para a gente está tudo bem. Está tudo bem dentro do estatuto, no sentido de que não é uma questão fechada, em que a gente tem como, e a gente não tem intenção de usar isso como manobra ou tema populista ou de forma de questão fechada. Nós entendemos que os assuntos têm soluções complexas. Assuntos complexos têm soluções complexas. A gente não pode dizer a favor ou contra a reforma da Previdência. O senhor quer complementar, doutor Wagner? Não, o que ela falou, nós tivemos o caso daquela deputada Tabata Amaral. A Tabata Amaral também, que ela porque o reduto dela tem uma situação, e o partido fecha a questão com um caso lá do Ceará, de outro lado. Ela tem que defender o estado, a localidade onde ela está. Então, eu acho que ela agiu corretamente, e isso é muito bom. O partido deixar o deputado livre, não fazer essa chacrinha de olha, vamos fechar a questão, todo mundo é obrigado a votar isso. Então, ele perde o exercício do mandato dele. Doutor, a gente entende, inclusive, que as questões são móveis. Por exemplo, a questão da Previdência era uma que, evidentemente, aquele projeto do governo não poderia ser aprovado. E nós entendemos que o papel do parlamentar é discutir e propor alterações e melhorias naquele projeto. E assim foi feito. A Tabata mesmo tem um relato, ela propôs diversas emendas e as emendas foram aprovadas. Como que ela poderia, como parlamentar, cujo trabalho é melhorar o projeto, ter melhorado o projeto e mesmo assim ter votado contra? Então, porque nós entendemos que esse é um assunto que muitas vezes ali no partido em que ela está, existe um discurso ideológico do trabalhismo que impede que as coisas sejam de fato, a política seja de fato exercida como um lugar de debate, consenso e propostas e melhoria de propostas. A rede faz justamente essa é a proposta política que nós entendemos que deve ser parlamentar, serve para melhorar projetos, e a gente tem que ter liberdade para fazer isso. Mariana, a delegada Rosso falou há pouco sobre a necessidade da redução do número de partidos. Quantas ideologias nós temos partidárias? Bom, partidos nós temos 33. São 33 pensamentos diferentes? Não, não são. Óbvio que não, são 33. Desses quantos se alinham com o pensamento da rede? Quantos desses se alinham ao pensamento da rede? Então, é difícil você entender o que é cada partido. Então, eu vou dizer o seguinte, vocês aqui mesmo colocaram a dificuldade dos políticos votarem em questões que eles são prejudiciais. Quantas das pessoas estão dispostas a vir para a rede defender candidatura cívica, fim da reeleição, eleição independente? Nós, a abertura para candidato sem partido, as pessoas têm uma tendência de achar que o candidato sem partido enfraquece os partidos. Eu não acho. Eu acho que fortalece os partidos. Essa personalização que a gente tem da política e que a rede está no nosso programa é radicalmente contra, nós somos contra a fulanização da política, as conquistas sociais devem ser defendidas pela sociedade, as pessoas entendem, isso vai enfraquecer. Enfraquece, na verdade, não o partido, enfraquece o seu poder. O poder que você acha que você tem como dono de partido, isso sem dúvida nenhuma. Mas a gente acha que as pessoas vão se encaminhar para aqueles que elas têm maior identificação,
mas ninguém pode se identificar completamente com aquilo ali que está colocado. É por isso que nós temos 33 partidos. Por um fato que a delegada Rose falou, que é isso, a gente vota hoje em dia na pessoa. A pessoa não consegue ter identificação 100% com qualquer uma dessas agremiações. Se nós deixarmos, vamos ter, sei lá, só em São Paulo, 12 milhões de partidos, porque cada um de nós seria um partido, com as nossas crenças, as nossas ideias. E se a gente tem que partir do pressuposto que aquelas pessoas estão mais ou menos alinhadas em um número X de questões, então a gente a não violência, o respeito ambiental, a sustentabilidade, que para nós tem 7 eixos, que eu vou deixar propaganda para depois, mas enfim, nós entendemos que isso é o mínimo. O resto está aberto à discussão com a sociedade. Nós temos núcleos de participação, por exemplo, na rede, o Rede Mulher, rede que é costume, né, PV Mulher, PV Partido Negro, Partido... Esses espaços dentro da rede só precisam de um filiado. O resto está aberto para a sociedade. Aliás, se vocês quiserem participar dos debates, não precisa ser filiado, pode inclusive ser bem contrário a gente está aberto para que venha colocar o problema para a gente poder discutir e chegar em consensos. E são esses consensos que são mutáveis, que a gente entende e engloba nos nossos programas. Seguindo aqui no próximo tema, infelizmente o ano de 2019 não terminou bem para as mulheres no que diz respeito à violência. E pelas notícias do ano que se inicia, se nada for feito de mais concreto, a tendência não é das mais animadoras. Segundo reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo, os números nos mostram que estamos começando a viver em uma situação epidêmica de violência contra a mulher. Os números são 2018, 134 feminicídios, 2019, de janeiro a novembro, não tem nenhum ano fechado, 154. E, delegada Rose, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. E ocupa a 5ª posição entre assassinato de mulheres, entre todos os países. Olha, realmente é uma coisa que está nos preocupando bastante. Eu estou sendo muito honesta. Nós temos hoje, em São Paulo, uma rede de proteção à mulher que realmente funciona. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia. E nessa casa, no mesmo local, você tem a Delegacia da Mulher, você tem a Defensoria, você tem o Ministério Público, você tem o juiz, você tem o assistente social, você tem alojamento para acolher a mulher que não pode voltar para casa. Tudo no único lugar, que está funcionando 24 horas. Tem todas as delegacias da mulher que estão funcionando e 10 funcionam 24 horas espalhadas aqui nos locais mais importantes. Você tem no Ministério Público o REVID, que é o Grupo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que tem um trabalho maravilhoso. Você tem o COMESP, no Tribunal de Justiça, que também trabalha com os processos de mulheres vítimas de violência. Você tem o aplicativo de celular para você tiver uma medida protetiva, e você pega esse aplicativo, se o agressor chegar perto de você aciona esse aplicativo, e ele imediatamente, a primeira viatura que estiver mais próxima vai lá e vai te atender. Você tem hoje um número muito grande de homens presos por violação de medidas protetivas. Você tem mais de 95, eu não me lembro agora se é 95 mil, de medidas protetivas que foram concedidas no ano passado. Então você vê, há todo um trabalho, há toda uma rede que está funcionando. Agora, como é que eu explico que eu tenho, sem contar dezembro, que teve muita mulher assassinada, que eu tenho, de janeiro a novembro de 2019, 154 assassinatos de mulheres só no estado de São Paulo. É difícil você explicar isso. Nós estamos até conversando entre promotoras, juízes, delegadas, pessoas de todas as instituições que trabalham com violência doméstica, justamente para isso. Onde é que está a fragilidade? Primeiro, é claro, que nós estamos vendo medo. As mulheres, o que acontece? Quando é que acontece o feminicídio? Quando a mulher, ela ouve tudo que eu estou falando, né? Tudo que tem para ela, que ela pode procurar. Aí ela vive uma vida de violência. Aí ela diz, não, puxa vida, se tem tudo isso, eu vou procurar ajuda.
entre aspas, mau atendimento, quando ela procura ajuda e ela não é atendida como ela deveria ser? Pode ser. A porta de entrada, que é o pronto-socorro, que é a delegacia, está falhando em alguns casos? Pode ser. Mas lembra desse número de mulheres vítimas que nós estamos tendo, que todas procuraram ajuda. E os assassinatos delas acontecem de uma forma que a polícia está com dificuldade de prevenir. Você não imagina o que vai acontecer. Que atitude esse homem vai ter? Se entra de madrugada na casa da ex-mulher, põe fogo no colchão onde ela está dormindo e mata, inclusive com vizinhos para tentar ajudar. Como é que vocês vão imaginar? Já está separada, tem protegida, tem tudo. Então, eu diria o seguinte para vocês. Eu acho que nós precisamos passar agora para um outro tipo de trabalho. Vamos trabalhar como o agressor antes que ele se torne um feminicida. Vamos fazer um trabalho com esses homens. Nós temos em Taboão da Serra um trabalho maravilhoso que funciona, que é atendimento ao agressor e que consta da Lei Maria da Penha. O juiz manda, é feito o boletim de ocorrência, ele vai para o inquérito, vai para o processo e suspende a pena e determina que ele frequente esse centro. Isso na violência que não está ainda no feminicídio. Quando começou, eram 52% de reincidência. Hoje é 100% de reincidência. Então, eu acho que a gente deveria começar a tentar trabalhar esses homens antes que eles se tornem feminicídios. Obrigada, Rose. Novamente, a senhora, como já atuou no parlamento, o deputado, muitas vezes, qualquer parlamentar, vereador, deputado estadual e o deputado federal, ele está o tempo todo atrás de uma nova lei. Quer criar uma propositura, e a gente já tem um arcabouço. Nesse ponto que eu queria chegar, não seria melhor pensar em melhorar leis que já existem para problemas que ainda não foram solucionados, que é o caso da Lei Maria da Penha, ela não precisa... Cada vez que um deputado federal propõe uma modificação da Lei Maria da Penha, eu me arrepio os cabelos. Por quê? Porque eles fazem tudo errado. Eles não conhecem a realidade. Eles escutam o galo cantar em algum lugar. Para com isso. Deputado tem que ficar fazendo só lei. Deputado tem que corrigir. Deputado tem que fiscalizar. Escuta, não está funcionando a delegacia da mulher. Do deputado, é competência do deputado. E vê por que não está funcionando. O hospital não está atendendo a mulher bem, a mulher que é vítima de violência. Distribui emenda para projeto correto. Está certo, Mariana. Sabe o que é? Eu fico às vezes até agoniada, me desculpa, às vezes até entusiasmada demais, porque a gente vê que existem coisas que estão sendo feitas que não tem pé nem cabeça, que com medidas mais simples, como ela diz, emendas dirigidas realmente para programas de atendimento à mulher, coisas boas, educação. Vamos trabalhar nas escolas. A OAB, por exemplo, você sabe disso, a OAB tem um projeto maravilhoso, a OAB vai à escola, vai para a escola para falar sobre a Lei Maria da Penha, e todo esse projeto parou. Eu abordo isso aqui no livro, em todos os níveis do parlamento brasileiro, nas câmaras, nas assembleias e até na Câmara Federal, um núcleo, uma estrutura que faça uma análise de impacto de todas as leis, de todos os projetos, antes que eles entrem em vigor. Você está correto, Ricardo, mas vai ter que deputado que quer submeter aquele projeto, que aliás é o projeto da vida dele, o projeto do mandato dele, para fazer um parte nesse CCJ. Começar a mudar isso. Agora, porque, eu ia dizer que, na verdade, Rose, se me permite, eu acho que a gente, quando a gente trata problema de violência como um problema só policial, a gente está enxugando gelo. Tá certo. Eu reconheço toda a estrutura que a gente tem, mas eu acho que a gente precisa urgente de uma mudança de cultura. Sim. Quando a gente tem, e essa semana eu lembrei desse fato, quando a gente tem o goleiro Bruno sendo disputado
pelos times para ir, quando o Rojas, em 89, por ter cortado o supercílio numa fraude esportiva, foi banido do futebol em todas as modalidades, menos as que não eram da FIFA, graças a Deus ele pôde jogar beach soccer, mas ele foi banido de todas as posições, ele era proibido de, inclusive, frequentar o campo como técnico, preparador. Ele só voltou ao trabalho em 2001, ou seja, mais de 20 anos... 20 anos? Eu tô ruim? Não. Ele foi preparador de goleiro de São Paulo. Ele não podia exercer só nada... Só depois de 2001, quando a FIFA deu perdão a ele, que ele fez um pedido de perdão. Ou seja, um cara que ficou 10 anos banido do futebol por uma por uma fraude antidesportiva, e a gente tem um cara que assassinou a mulher, desquartejou, entregou para os cachorros, e isso não é causa de fazendo, tentando ele, tirando foto com nós ele. Precisamos. Temos que mudar. Temos que mudar. Porque não é um problema do Estado, é um problema da sociedade. Bom, doutor Wagner. Olha, a educação pública está sucateada. Isso também colabora com isso aí. Agora, um problema que corre nas delegacias de polícia, que não se faz o mapeamento dos crimes. Na delegacia tem que ter um psicólogo, um assistente social, que às vezes o delegado está lá fazendo um flagrante, ele tem que ter um psicólogo para aconselhar aquela mulher para fazer alguma coisa. E precisa mapear o crime, não só na área de violência contra a mulher, em todas as áreas. Como é que você vai combater o crime se você não faz o mapeamento dele? Para combater o crime, precisa olhar o alicerce, como nós vamos combater. Então, precisa isso. Eu tenho algumas autoridades policiais que às vezes comentam comigo, falam assim, poxa, aquela mulher veio aqui, eu prendi o marido dela, tudo, ela volta aqui na delegacia e fala, olha, eu não quero mais que o meu marido fique preso porque ele é pai dos meus filhos, porque não sei o quê. Muitas vezes, a própria mulher é culpada da violência. Doutor Wagner, mas sabe o que o delegado tinha que responder para ela? Minha senhora, a Lei Maria da Penha diz que a senhora pode se retratar só em juízo, não aqui na delegacia. Exato. Mas é mais fácil, mais cômodo para eles dar essa desculpa. Não estou dizendo que não pode fazer. Pode. Se ele atuou, ele não tem que se preocupar com que ela saia ou não. Ela diz para a senhora vai lá reclamando. Crime de processamento público. Não, é ação pública, o delegado não tem mais poder para arquivar o inquérito, inclusive. Exato. Entendeu? Então é um crime de Mas o que acontece com a polícia é que normalmente ele trata a vítima de violência doméstica como vítima de assalto. O assaltado não conhece o assaltante. Então, eu vou lá, prendo o assaltante, pego a vítima do assalto. Eu fui vítima uma vez, saí machucada no assalto, a delegacia me leva no hospital. Eu vou lá, curo ferida, volto para a delegacia, presto a queixa e estou embora. E eu, conversando uma vez com um amigo corregedor da polícia, ele me disse, a gente faz isso. Eu falei, mas não pode. Essa mulher não é uma vítima de assalto. Essa mulher tem que ser encaminhada para a casa da mulher. Que tem, já tem. Não precisa fazer nada. Essa mulher precisa de rede de apoio para sair da dependência econômica, da dependência emocional, de uma série de coisas, e isso não pode ser tratado como uma questão de, deu um tapa, ficou roxo, bota gelo e tá bom. Não é assim que resolve o problema da violência contra a mulher. Mas só um tapa. A polícia precisa ter mais condições para trabalhar, ela precisa ter pessoas para auxiliar. Quem que pode auxiliar um delegado para mapear o crime? É um psicólogo, um assistente social. Está na casa da mulher. Entendeu? Precisa orientar, saber. Porque a mulher chega lá perdida na delegacia. E olha, a autoridade às vezes nem sabe que tem a casa da mulher, que tem nada, está desinformada. Há essa desinformação. Mas aí é que tá, doutor Wagner, ele não podia, ele é um delegado de polícia, está dentro do sistema, ele tem que saber que a casa da mulher lá para a Casa da Mulher Brasileira, não vai encontrar. Põe cartazes na delegacia, aviso, por isso que precisa. O delegado, às vezes, está lá num flagrante importante, de homicídio, de tudo. Ele vai ter. A mulher fala, olha, meu marido, não sei o quê. Olha, a senhora é assistente social ou psicóloga, vê o que faz, para mapear, para dar informação para os nossos políticos.
para até melhorar a legislação. Como é que eles podem ter informação? Então, nessa zona aqui está acontecendo muito roubo, muito homicídio, e a polícia não ataca lá porque ela não tem o mapa da situação. Então, é importante. E a cultura, a educação é a base também, porque as nossas escolas hoje públicas, eu não sei se sucatearam a educação, porque os professores não são bem remunerados. Depois que você começou a chamar professor de tio e tia, meu amigo, acabou o respeito. Os pais também não dão a... Não. Eles matam... Mário, técnico de futebol de professor. Bom, vamos lá. Bom, é arena agora, né? Não é mais, é lugar de briga. Outro tema. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acusou o governo de premiar grileiros que roubam terras públicas na Amazônia. Em entrevista ao jornal O Globo, ela afirmou que esse tipo de crime sempre existiu, mas ficou mais difícil de combatê-lo, pois o governo passou a incentivá-lo, nas palavras de Marina. Ainda segundo ela, se a atual agenda ambiental for mantida, o Brasil terá dificuldades em ratificar seu acordo comercial com a União Europeia. Bom, Mariana, essa declaração da Marina Silva, ela vem na esteira da aprovação da MP 910, que trata da regularização fundiária, é o nome dado pelo governo para essa MP, e que permite que as terras públicas desmatadas se tornem propriedades daquelas pessoas que as ocuparam ilegalmente, né? Eu devo dizer que, bom, antes da MP, a gente tem a lei de 79 que diz que grilagem é crime punido com prisão e multa. Portanto, a gente precisa deixar claro quem é o grileiro aí nessa história. Em segundo lugar, eu acho muito curioso como a gente tem uma mania de tratar a questão da reforma agrária sempre com... Aliás, só, desculpa, uma correção, que eu falei aprovação da MP, não. Edição da MP. Edição da MP, porque ainda teria que passar pelo Congresso. Pelo Congresso. De novo, é sempre aquela questão, né? MP tem urgência, mas enfim, a gente deixa isso para depois. Mas eu sempre acho curioso como a questão da reforma agrária é tratada sempre com ideologia. Então, antes a gente tinha que criminalizar o MST, porque ele invadia e fazia depredação de terra particular, o que eu concordo que não deve ser privilegiado. Mas a gente tinha uma questão do privilégio. E agora a gente está privilegiando quem está invadindo e depredando terra pública e destruindo patrimônio que é nosso. Como é que a gente pode sempre ter 2 pesos e 2 medidas a partir da bandeira que está governando? Isso é uma coisa que eu não consigo entender, né? E se a gente colocar o que a gente conhece da grilagem, que é produção ilegal de carvão, muitas vezes antes de virar uma propriedade que é vendível para a produção legal da agricultura. E quando a gente considera que a gente está num estágio hoje da agropecuária, em que a floresta em pé tem valor, porque dá valor agregado ao nosso produto no mercado exterior, e quando a gente tira a floresta, a gente vende a madeira, mas a gente perde todo o valor agregado de uma produção séria e competente do sistema agropecuário legal, é a minha pergunta, qual é a ideologia que está por trás? Enquanto nós não tivermos uma reforma agrária tomada como política pública, nos moldes da Constituição, sem privilégio de quem está pilhando e destruindo, mas sim de quem está produzindo, e aí eu faço um pouco essa comparação que eu acho injusta com o MST, que o MST do começo do MST, o de hoje é bem diferente, né? Então, a gente já teve aí, são pessoas que estão produzindo orgânico, são pessoas que estão fazendo agricultura familiar, quando é que a gente vai deixar de ter ideologia no trato com o solo urbano, Mariana, e a política pública? Dá para tratar de meio ambiente sem ideologia? Dá para ter uma política, dá para ter uma política de Estado, não uma política de governo nesse assunto? Claro que dá. Eu acho que primeiro existe, e talvez seja o grande problema do momento, primeiro a gente precisa acreditar na ciência, né? E a gente precisa entender que sem planeta, a gente pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser azul, pode ser verde, vermelho, roxo, amarelo, a gente não vai estar aqui. Então, a gente vai deixar para a semente e as baratas, que são os únicos que sobreviveram desde os dinossauros. Então, isso é uma política humana. A política ambiental não é de esquerda nem de direita.
O que eu acho que existe é a gente fazer uma atualização do pensamento de mercado aqui, e aí é o lado que eu acho que eu deixo bem claro, assim, eu pulo um pouco da questão humana e vamos falar um pouco de mercado, e eu não sou contra o mercado, não. Eu acho que a pessoa que está lá produzindo o agronegócio legal, é legal. Quem está lá produzindo de forma sustentável, e é possível. A gente tem hoje estudos de agroflorestas, a gente tem estudos de outras formas de produção e que faz muito mais sentido do que essa coisa de desmata e pasta. Nós não estamos mais em, sei lá, 1600 nas plantations inglesas em que a gente tinha que desmatar e cercar para botar as ovelhas. A gente também mudou disso. Então, a gente precisa entender que o agronegócio tem mais valor hoje em dia com a floresta em pé, e quem está dizendo isso não sou eu, o Bairro Maggi falou isso. Até porque, Mauro... Tereza Cristina falou isso. Não, tem uma questão que é muito simples e que ela não é tão levada em conta nessas discussões. A seca em São Paulo, ela é diretamente... causada diretamente pelo desmatamento da Amazônia. Então, assim, o agronegócio no estado de São Paulo vai ficar comprometido se nós tivermos a continuidade da derrubada da floresta. Então, é uma questão econômica e não uma questão ideológica. Eu concordo com a Mariana. É preciso levar em consideração aspectos muito mais práticos e objetivos, como, por exemplo, a crise hídrica aqui em São Paulo, no Sudeste, 20 milhões de pessoas sem água. Em que medida, Ricardo, a agenda ambiental brasileira, não atual, mas a história da agenda ambiental brasileira, tudo que se fez até hoje, implica no acordo comercial com a União Europeia, que se quer agora? Olha, cada vez mais, esse é um ponto importante, não só num aspecto que nós poderíamos chamar de correto, de procedente, etc., mas também até como argumento subliminar para você favorecer outros produtos em detrimento dos nossos. Na França, principalmente, os agricultores têm uma força muito grande. E eles vão, sempre que possível, usar a questão ambiental para prejudicar os produtos agrícolas brasileiros. E isso vai acontecer em diversas partes do mundo. Então, até por uma questão de garantia, nós precisamos fazer a nossa lição de casa para que a gente tenha argumentos para contestar e colocar os nossos produtos para fora. O senhor compartilha da opinião do Ricardo, doutor? Olha, para a gente finalizar esse tema? A gente separar aqui a questão da invasão, da grilhagem, com a reforma agrária. A reforma agrária, ela nunca deu certo, porque eles jogam o terreno na mão de uma pessoa, mas não dá condições para ela, o plantio, a orientação, o que deve plantar naquela terra, tudo. Então, realmente, agora, essa medida provisória é um incentivo para a grilhagem, para os grileiros entrar, porque quem tem posse da terra tem o direito do uso capião, não só na questão rural, mas na questão urbana também. Então, a pessoa precisa provar aquela posse de muitos anos ali. Agora, quando a pessoa vê uma medida provisória dessa, vamos invadir, porque nós vamos receber o título. Quer dizer, para receber o título, tem que ter o tempo de posse, o período de posse, provar com os confrontantes a posse, e se não tem interesse do poder público naquela área. Agora, a forma que ele está fazendo aqui, ele está acabando com a lei do uso capião. Hoje, a lei do uso capião você pode fazer através do cartório, não precisa ser judicialmente. Pode ser feito desde que haja aquela ata que todos os confrontantes concordam, que a pessoa está lá há tantos anos naquela posse. Quer dizer, então, como é que a pessoa pode? Agora, aqui, o que vai acontecer? Vamos invadir a terra dos índios, vamos invadir tudo, e vai acabar com o meio ambiente também, né? É prejudicial ao meio ambiente, é prejudicial a tudo, até a propriedade particular.
entende? Porque nós vamos, a propriedade particular vão ser invadida lá, entendeu? Até uma pessoa que tem posse lá de 20 ou 30 anos, o grileiro vai lá, entra na posse dele, ele perde a posse porque ele não tem documento, e realmente vai. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Isso aqui. É bom para o grileiro, eu não sei. Faz tráfico de droga e faz produção de carvão. Essa situação aqui é muito. Eu não consigo compreender como uma pessoa possa fazer uma medida provisória dessa. Olha, a medida provisória não é assim, não é vender tomate na feira, não. Precisa ter. Não, entendeu? Eu acho que tem que ser crítica, eu acredito que não vai ser aprovada essa medida provisória, porque ainda no Congresso nós temos pessoas muito cultas e muito inteligentes aí. Doutor Wagner, tempo esgotado do programa, sua palavra final. Bom, eu fico feliz e muito contente de estar aqui na companhia de pessoas cultas, pessoas inteligentes, né, que compõem essa mesa, né? Eu quero deixar meus agradecimentos para a mesa de som, do Fabiano de Souza, a apresentação do Mauro Friesman, e também Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvaro, direção de Fausto Camunha, e de outros de vocês. E também de todos que estão aqui, que eu não preciso nem enumerar pessoalmente, porque o público já tomou conhecimento. E eu fico contente dessa mesa inteligente e essa discussão que, para mudar a vida do nosso Brasil, né? Doutor Wagner, muito bom. O senhor já fez até a minha ficha técnica aqui, que eu não vou fazer mais, né, senhor? Mariana, suas pedidas. Bom, eu queria agradecer aqui o convite para participar do programa mais uma vez. Realmente foi uma mesa muito instrutiva e muito boa para a gente começar o ano bastante ativo. E eu termino a minha propaganda aqui falando para vocês seguirem a rede, nas redes sociais, e me seguirem também. Eu estou lá no Instagram com Mariana Lacerda Real e estou à disposição de todo mundo. Ricardo. Grande prazer, agradeço a você, Mauro, ao Pedro, ao Fausto, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu considero muito importante e na companhia de pessoas realmente tão qualificadas para falar sobre isso. Delegada Rosmar. Foi muito bom estar de volta aqui, meu primeiro programa de 2020. Espero estar outras vezes com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma honra recebê-los no Gente que Fala. Delegada Rose, delegada de polícia Rosmar Correia, a Mariana Lacerda, o Ricardo Musa, o Wagner, doutor Wagner da Costa. Eu não vou fazer a ficha técnica, o doutor Wagner já fez, só vou falar do agradecimento a você, ouvinte, do outro lado do rádio, você que é a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.